delícias, delícios, regras de diferenciação. Atletas, instrutores, técnicos, estúdios, é exatamente assim, simples, porque vocês já me questionaram. Não tem tabelas de movimento, não tem. O nosso campeonato é um campeonato artístico, não é um campeonato com a formatação de ginástica olímpica, como existe o campeonato de pole dance com essa formatação. Não é. Então, para todas as categorias, presencial e online, categoria Kids iniciante, nas 2 idades, categoria novata e categoria amador, é simples, é exatamente do jeito que está aqui. Tudo que não está aqui pode ser feito, mas o que vocês têm dúvida, nos pergunta o que vocês têm dúvida. Por exemplo, proibido, para essas categorias que eu acabei de falar, é proibido queda, independente do tamanho que seja, é proibido handspring, é proibido flips, é proibido de figuras de hiperflexibilidade. E eu coloquei alguns exemplos de figuras de hiperflexibilidade. Se vocês colocarem no Instagram, hashtag PD e o nome de cada uma delas, que está aqui no regulamento, vocês vão ter noção do que é uma figura de hiperflexibilidade. E quando a gente fala em figura de hiperflexibilidade, não é só figura, por exemplo, de hiperflexibilidade de coluna. Hiperflexibilidade de ombro também entra, porque se você, com a base de hiperflexibilidade de ombro, por exemplo, o Marion Cramp, tem até outro nome agora, eu conheço como Marion Cramp, mas tem um outro nome dele, mas é aquele que a gente faz um espacate de ponta cabeça com o braço torcido. O espacate, ok, espacate, muita gente faz, tá liberado, mas aquele movimento de ponta cabeça com uma rotação de ombro surreal é um movimento de hiperflexibilidade, então ele não está permitido. Que vocês têm dúvida, vocês entrem em contato. A categoria iniciante, novato e amador é uma categoria para pessoas que não tem tanto tempo de pole dance. É uma categoria para as pessoas mais iniciantes do pole dance, tá? Que não tem tanto desenvoltura de movimento, tanta capacidade física, literalmente falando, no sentido de força, resistência, flexibilidade. Quem participa dessas categorias, ok, tem sim força, flexibilidade, desempenho para estar participando dessa categoria, mas não tem um determinado desempenho, por exemplo, de 5, 7 anos para poder alcançar determinado movimento. Essa é a questão que eu preciso que vocês fiquem atentos. O que está obrigatório para essa categoria? Obrigatório, ponte, um cambrê, sabe o cambrezinho? Está obrigatório para essa categoria. É o único movimento que está obrigatório. Então todo mundo do presencial e do online que vai participar dessas categorias tem que fazer obrigatoriamente um cambrê. Outro detalhe, no campeonato anterior, para essas categorias estava proibido o Aixa, todos os tipos de Aixa. Já não está mais proibido? Concordam? Então vocês podem fazer o Aixa, tá liberado. O que está proibido é o que está aqui, certo? Nas demais categorias nós temos os obrigatórios. Então as categorias iniciantes sempre vão ser as mais complicadas de direcionar o que pode e o que não pode, justamente para a gente poder deixar o mais justo possível o nível dos atletas. Mas, por exemplo, na categoria profissional, kids, juvenil e semiprofissional, está obrigatório handspring e queda. Handspring, quando a gente fala handspring, é o que vem de baixo para cima. Então vocês vão fazer uma saída do chão, pode ser do chão, pode ser de um giro, mas saiu do chão. O handspring, a base dele vem do chão. Quando vocês montam ele de cima para baixo, vocês estão montando ele pela base do Aixa e não do handspring. Handspring é lançamento, de baixo para cima. Então o que está válido aqui é o handspring de baixo para cima, tá? Independente de qual seja a pegada, independente de qual handspring seja. E queda, independente da altura, mas tem que aparecer que é uma queda. Se você fazer, não aparece que é uma queda, você tem que fazer, é uma queda. E quanto mais emocionante é a sua queda, mais bonito vai ser de se ver, mais emocionante, com mais emoção o jurado vai te pontuar, literalmente, assim funciona, tá? Na categoria profissional,
Tá obrigatório handspring, quedas e flip. O flip é mortal. O mortal, ou cambalhota aérea, dá para fazer de diversas possibilidades. Tem básica do Aicha, tem da super inversão, que a gente vira a cambalhotinha pela super inversão, tem da base do butterfly. Então é fazer um flip. O flip, o mortal, é o que a gente considera para trás, em reversão, ou que se faz para frente. Por exemplo, eu tenho um mortal que eu adoro, que vem do Monkey. Eu monto o Monkey, faço a saída do Monkey e aí eu lanço meu mortal de frente para trás. É um mortal, tá? Então só para vocês saberem o que está obrigatório para o profissional. E duplas, categoria duplas. Nós temos duas obrigatoriedades, apenas duas, não tem nada proibido e temos duas obrigatoriedades. Primeira obrigatoriedade, queda. E quando a gente fala queda em dupla, eu não estou pedindo queda de um atleta. Quando a gente fala queda em dupla, são dois atletas participando daquela categoria. Então, ambos os atletas têm que fazer a queda. Grazi, obrigatoriamente tem que fazer a queda ao mesmo tempo? Fica bem legal fazer a queda ao mesmo tempo, mas não é obrigatório. Pode um primeiro fazer uma queda e depois o outro fazer outra queda. Não tem problema, desde que cada um dos participantes atletas daquela dupla execute uma queda. E outra obrigatoriedade é uma figura de sustentação. Uma figura de sustentação é alguém que está na barra, em uma trave específica, que vai ajudar a sua dupla a executar uma outra figura em sustentação. Sustentação de elbow, de cotovelo, sustentação de axila, tem sustentação de meio de perna, meio de coxa, várias bases de sustentação. Só vocês escolherem uma figura de sustentação, tá? Então, o regulamento, as regras de diferenciação, é isso. É simples, é muito simples. Para quem é iniciante, novato, amador, cuidado com o que não pode. E eu sempre vou dizer isso para vocês, menos é mais. Quanto mais limpo tiver o movimento, quanto a coreografia, quanto mais fluida tiver essa coreografia, mais bonito vai ficar, mais atrativo vai ficar, mais a gente degusta a sequência coreográfica de vocês, com musicalidade, com questões artísticas e tudo mais, tá? E, importante, categoria amador, proibido instrutor. Instrutor, você não pode participar da categoria amador. Categoria amador é só para alunos. Ai, Grazi, mas eu comecei a dar aula faz um mês. Não pode. Categoria amador é só para alunos. Por isso que tem a categoria semiprofissional. A semiprofissional nós consideramos que é uma categoria que pode entrar tanto aluno quanto instrutor, mas o instrutor ele pode participar a partir da semiprofissional se ele não se sente apto o suficiente para participar da profissional, tá? Então o instrutor é proibido participar da categoria amador. Descumprimento do regulamento é menos 15 pontos. Descumpriu, perdeu. Por exemplo, na categoria profissional deixou de fazer o flip na sua performance. Digamos que você fez um total de 180 pontos, mas você deixou de cumprir o flip, o que vai acontecer? Você vai perder 15 pontos. Então, na somatória total, os jurados vão conversar entre eles. Ah, mas a Grazi não fez o mortal. Fez? Não, ela não fez o mortal. Não fez, então é o quê? Jurado controller, menos 15 pontos. De 180 pontos, ela vai ter 165 pontos, porque ela perdeu 15 pontos. Mesma coisa para os proibidos. Se lá o kids iniciante, novato, amador, fazer alguma coisa que é proibida, vai perder menos 15 pontos. Se por acaso o iniciante, o novato, o amador deixar de fazer o cambré, que é obrigatório, vai perder menos 15 pontos. Então, se ele deixar de fazer duas coisas ou fazer mais, é 15, mais 15, mais 15. Daqui a pouco tá me devendo nota. Tô brincando, tá? Então, ó, tá ali no regulamento. Vou ler o que está no regulamento. Atletas, observe a tabela de pontuação para criar sua coreografia. Monte a coreografia pela tabela. Olha a dica. Observe a tabela. Estude a tabela. A tabela tá aqui. A tabela A, B e C. Estude a tabela, tá? Da tabela você monta a sua sequência coreográfica. Ai, Grazi, quanto tempo é o solo?
tá livre, o solo tá livre. Mas se você fazer uma coreografia onde só tem solo e tem dois movimentos na barra, vai faltar vários quesitos lá da tabela de pontuação. Então, monte a sua coreografia conforme está a solicitação da tabela A, B e C, tá? As regras são simples e a criatividade, musicalidade e limpeza dos movimentos é que irão se sobressair em cada performance. O Campeonato do Poliarte Brasil quer te instigar a criar, expressar, desfrutar de todo o processo. No palco do Polidense, vocês são as nossas estrelas, você é a nossa estrela. A barra de inox e o solo são apenas ferramentas para você brilhar ainda mais. E nunca se esqueçam, todas vocês são estrelas, estrelas maravilhosas. Mas, no dia de campeonato, algumas estrelinhas brilham um pouquinho mais, é só isso. Mas o fato de você se permitir, o fato de você ir lá, se determinar, treinar, ter disciplina, focar, você já é uma mega estrela. Aproveite o processo, se orgulhe de cada passo que você fizer, se orgulhe de cada detalhe, porque só você conhece sua jornada, só você conhece os seus obstáculos e só você conhece, sabe tudo que tem que passar para eu poder alcançar lá. E por isso que eu sou extremamente assim, orgulhosa de todos vocês. Porque não é fácil, como para mim como organizadora, como empreendedora, não é fácil a minha jornada, porque ultimamente eu já não mato mais um leão por dia, eu tenho matado uma matilha. Não é fácil, eu conheço, sei qual que é o meu processo, sei quais são as minhas dores, mas sigo aqui firme e forte e orgulhosa de cada feito. É o que eu, faço para vocês, é o meu pensamento para vocês. Se orgulhe de cada feito, se orgulhe de cada processo. Melhor feito do que não feito, e assim sucessivamente. Bora!